Olá, eu sou a Ed Van Fel e este é o nosso primeiro vlog Vivendo e Escrevendo. A ideia deste vlog semanal é falar um pouquinho sobre a arte de escrever. Não só para você que gosta dos meus livros, mas para você que de repente gosta de escrever. Quem sabe dentro dessas dicas você também não descobre alguma coisa que possa te ajudar, tanto no processo criativo como no processo de produção. Ainda é uma ideia em andamento, então se você quiser saber um pouco mais sobre tanto meus livros como a arte de escrever, é só deixar seus comentários aqui, né? Manda aí o que você gostaria de saber mais sobre esse meio ou sobre algum livro meu, de magia ou de ficção, ok? Então, vamos começar. Hoje eu escolhi para falar sobre na verdade, uma curiosidade sobre Lua das Fadas, que é o nosso doce. É o livro que tem açúcar e ao mesmo tempo vem com gás lacrimogênio, porque as pessoas mandam até hoje mensagens falando: Ed, eu li o seu livro, aí eu ri, aí eu chorei, aí eu ri de novo, por que você fez isso? Eu te odeio. Então, assim, é sério, gente, já recebi até gente que desejava que eu tivesse morrido por causa do final do livro, mas depois a pessoa ficou calminha, falou que ela estava fora de si, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a magia desse livro, né? Sobre por que esse livro é assim. Ele começou de uma maneira bem pouco romântica. Ele foi encomendado, né? Eu estava de bobeira lá na Scala, né? E o Sandro, né, meu editor, falou: olha, a gente está precisando de um livro de ficção, você faz? Opa! É a primeira coisa que eu faço, né? Porque para aqueles que acham que eu comecei escrevendo magia, na verdade, é o que eles lembram. Eu comecei escrevendo ficção, eu sempre escrevi ficção. E é claro, dentro da ficção eu acabo utilizando muito o fator paranormal, sobrenatural, ocultista, mágico, que sempre foram temas que eu estudava e que eu gostava muito. Então é meio paralelo. Eu acho que eu só tenho um livro que não fala nada de magia, que é o Sequestro, que um dia eu falo dele, tá bom? Então, ele falou que precisava de uma história onde tivesse uma pessoa, uma menina, alguém que saísse desse mundo para o mundo fantasioso, que tivesse faunos, que tivesse qualquer coisa mágica, ou um anjo, ou uma fada. Ele deu uma ideia bem assim. Ok, tá bom. Aí eu fui para casa e fiquei pensando. Gente, não saía nada. E aí toda hora me vinha o portal, que não tem nada a ver com a história do Lua das Fadas. E vinha o portal na cabeça, Eu falei, gente, eu não sei o que fazer com essa informação que tá vindo. Até que eu fui pedir socorro. Falei, gente, socorro, eu não estou conseguindo ter ideias para esse livro, me ajudem. E aí eu fui dormir. E aí no sono, dormindo, na verdade, eu tive muitos sonhos, eu acordava, dormia. Foi uma noite muito estranha, porque eu não posso dizer que foi uma noite de insônia, porque eu estava dormindo, mas eu tinha a sensação de que eu estava acordada, vendo determinadas cenas. E eu só percebia que eu estava dormindo quando eu acordava. E aí eu falava, nossa, gente, que cenas loucas, que ideias interessantes. Aí eu começava a pensar sobre isso e, de repente, eu acordava. E aí eu percebia que eu já tinha dormido de novo. Foi uma noite muito louca. E aí, quando eu acordei de vez, de manhã, eu acordei alucinada para botar algumas ideias no papel. Mas elas não faziam sentido, porque eram realmente fragmentos. É como se fosse um monte de cenas de filme sem edição, fora de ordem. Mas eu fui escrevendo assim mesmo, fui escrevendo as cenas que eu via. E essas cenas eram as cenas de Lua das Fadas. Então eu comecei a escrever usando essas cenas. Eu adorei começar a escrever, começou a fluir. E aí eu entendi o porquê o portal aparecia tanto, porque a personagem principal é a filha de dois dos personagens principais do portal, que foi o meu primeiro livro de ficção que eu escrevi lá na época da faculdade. E eu comecei a escrever, né? Feito uma maluca. O livro foi escrito em 3 semanas e eu nunca conseguia ir até o fim. Eu ia até um determinado ponto. A partir daí, simplesmente eu tinha que deitar de novo, dormir, e aí eu sonhava com mais um monte de cenas, aí eu acordava e escrevia de novo. E em 3 semanas eu tinha o Lua das Fadas. Na última semana, teve uma 4ª semana, porque ele estava menor do que ele deveria, ele estava faltando páginas para ele terminar. Então eu escrevi uma história que era, como é que se diz? Um conto, na verdade, mostrando o que aconteceu aqui. O que aconteceu
com o anjo, com um dos personagens. Então você vê o livro inteiro do ponto de vista da Bianca e depois você vê o ponto de vista do anjo, né? Ainda foi uma coisa muito louca, porque esse tipo de coisa, ainda mais quando tem tantos detalhes, geralmente você erra. Mas eu tinha pouco tempo para entregar. Então, na quarta semana, eu escrevi o último texto e mandei do jeito que estava. Porque eu achei realmente que haveria uma revisão, mas não teve. Então, saíram alguns errinhos bem pequenos, né? Mas porque foi a minha primeira versão, que você está lendo nesta versão aqui, que está acabando, né? Então, quando a gente lançar de novo, já vai com revisão, vai com uma capa nova. Mas o que você leu nesse foi a primeira coisa que eu escrevi. Não houve revisão nenhuma. Né? Então, até que para quem não teve revisão nenhuma, até que tá bom, né? Obrigada, dona Giovana, obrigada, tia Albertina, obrigada, dona Margarida, todas as minhas professoras que me ensinaram bem o português, né? Porque de primeira eu consegui fazer. E eu entreguei esse livro, eu achei uma história muito adorável, eu chorava no final desse livro, Deus, como eu chorava, porque eu também não esperava o que ia acontecer. Conforme eu ia escrevendo, a história ia se desenrolando. Muitas vezes, gente, eu não sei o que vai acontecer na história. Muitas vezes eu acho que eu sei, mas na hora que eu estou escrevendo vira outra coisa. Eu tenho uma teoria de que esses universos que a gente escreve, eles existem. E que nós, escritores, fazemos umas visitinhas nesses universos e passamos, né, traduzimos para este mundo daqui. E eu acredito que esses personagens existam em alguma dimensão, em algum universo. E por isso que eles agem do jeito que eles querem, eles fazem o que eles querem. Eu gosto de dar liberdade para os meus personagens para eles agirem como eles bem entendem. E com isso, muitas histórias minhas mudam. Mudam do momento em que eu concebo, que eu tenho a ideia, conforme eu vou escrevendo, elas tomam outro rumo, porque os personagens agem como eles bem entendem, eu dou essa liberdade para eles, tá? E a Carol, que fez, né, a capa, né, ela também fez as imagens internas, e essas imagens internas, elas são inspiradas em seres fantásticos, né, do mundo das fadas, que existem, né? Todos esses seres, eles existem e eles foram tirados de um outro livro que eu vou mostrar depois no outro vlog, que aí vem também a parte de pesquisa, né? Porque eu só consegui escrever em 4 semanas porque eu tinha um conhecimento profundo do mundo das fadas graças aos livros que eu tinha lido antes. Então depois eu falo um pouquinho mais desses livros. Eu já até fiz um vlog antigo falando desses livros, mas aí eu vou fazer um outro para contar um pouquinho da história de alguns dos personagens do livro, tá bom? E para quem não sabe, apesar de ter sido uma versão para ser único, o pessoal gostou tanto, o pessoal pedia, chorava, e aí eu acabei fazendo uma trilogia. Então eu fiz o Trono Sem Rei, que eu amei, porque aí entrou o pessoal do portal e veio o Canção dos Quatro Ventos, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre a trilogia, sobre o que aconteceu, o que moveu esses outros 2 livros, quais eram as minhas expectativas, os personagens aqui que aparecem, os seres mágicos e as próprias magias que aparecem. Mas essa parte vai ficar para um próximo vlog, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro vlog Vivendo e Escrevendo. Eu espero que você tenha gostado. Dá suas sugestões do que você quer ouvir nesse vlog, né? E pode botar nos comentários. Se você gostou, aproveita e se inscreve no canal. Toda semana nós vamos ter um tema, né? Falando não só dos meus livros, mas também sobre coisas que eu aprendi a partir do momento que eu adotei, né? Escrever como meio de vida, como meio de inspiração. Então é só você dar suas sugestões e eu espero poder colaborar. Um super beijo, a gente se encontra no próximo vlog. Deixe seu curtir. Tchau!